Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo do livro Opinião Espírita. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Os capítulos pares foram psicografados por Chico Xavier, ditados por Emmanuel, e os capítulos ímpares, recebidos por Valdo Vieira, ditado pelo espírito de André Luiz. E cada capítulo corresponde a um item, a uma pergunta, a uma parte da codificação deixada por Allan Kardec. Hoje veremos o capítulo 12, que tem como título Aplicação Espírita, e corresponde ao capítulo 1 do Evangelho, item 5. Mas antes gostaria de agradecer à TV, a Caminho da Luz, pela oportunidade que estão me dando, e agradecer também ao Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo, meditando, refletindo, ponderando acerca de assuntos fundamentais quantos os que André Luiz e Emmanuel nos trazem por meio desta obra. Como fazemos habitualmente, vamos recorrer ao livro-fonte, que eles se basearam a mensagem e posteriormente a mensagem propriamente dita. Então, o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, item 5, o Espiritismo. É um item curto do nosso próprio codificador, quando ele nos fala: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Ainda temos o item 6º e 7º. Os 3 itens que Allan Kardec colocou como título Espiritismo, logo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma referência superficial, por conta até mesmo do tempo, do que viria a ser o Espiritismo. Evidentemente que ele desdobra o assunto do que é o Espiritismo em meio de todas as suas obras, mas trazendo para as nossas reflexões o item que nos foi convidados a meditar. Primeiro, que Jesus não disse tudo. A sua época não comportava, não havia inteligência suficiente, não havia moralidade suficiente, não havia desenvoltura científica, desenvoltura filosófica, desenvoltura espiritual, para que pudéssemos compreender, por exemplo, que haveria cidades no mundo espiritual, que haveria colônias destinadas à maldade e à perversidade, que haveria regiões em que são educandários para corações em desenvolvimento. Não havia naquela altura material suficiente, intelecto mesmo, para essa compreensão. Então Jesus ele fez tudo o que podia na sua época. Jesus ele disse tudo o que podia na sua época, mas Jesus não disse tudo. Muito longe disto. Jesus ele simplificou ao máximo os ensinamentos que ele pôde trazer. Não ficou com divagações filosóficas que aquela comunidade não entenderia nada. Não ficou com falsa moralidade porque as pessoas precisavam ser amadas e não, olha, você está fazendo isso de errado, você está fazendo aquilo de errado. Pelo contrário, Jesus, ele foi amor. Jesus, ele instruiu. Jesus, ele convidou as pessoas a dar o primeiro passo. Jesus pediu para sairmos da inércia espiritual, mas acima de tudo, Jesus soube amar. Jesus soube ouvir o apelo do coração humano,
flagelado pelas dores, flagelado pelas aflições, flagelado pelas dificuldades reencarnatórias. Então Jesus sabia o público que ele estava. Ele sabia a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de ser mais duro e a hora de ser mais amável, a hora de chegar e chamar as pessoas à razão e a hora de falar, vem aqui, você está precisando de um abraço. Esse Jesus histórico, que nem sempre damos o devido valor na retórica cristã, ele precisa ser resgatado. Como diz, não é, a própria mensagem, a letra mata, o espírito vivifica. Precisamos pegar a essência do Cristo e hoje trazermos para dentro do espiritismo. Então Allan Kardec, no século XIX, ele nos deixou um trabalho fascinante. Ele nos deixou uma obra extraordinária. Uma obra com um aspecto científico, filosófico e religioso. Eu não tenho cabedal para falar a nível da ciência, nem cabedal para falar a nível da filosofia, e nem moral para falar do aspecto do Evangelho em si, no seu aspecto de transformação e de renovação. Mas quando nós estudamos o Pentateuco, as revistas espíritas, os contemporâneos do codificador, nós percebemos que foram séculos, quiçá milênios, de preparo no plano maior para que pudéssemos, na segunda metade do século XIX, termos este manancial fecundo que foi o Espiritismo. Ah, o Espiritismo disse tudo, Kardec disse tudo, Chico Xavier recebeu todas as informações que podia nas quase 550, 560 obras psicografadas por ele? Lógico que não. O Espiritismo é a ponta de um iceberg. Às vezes eu vejo aquele iceberg, aquele conglomerado de gelo, ali pode estar 1%, 2%, 3% do seu tamanho total. Vi em janeiro, por exemplo, um iceberg que desprendeu nas calotas polares. Tem 15 vezes o tamanho de Paris. Então, a verdade é como um iceberg desta dimensão. Quando nós vemos, é muito pequeno, é uma fração mínima. O que Jesus disse não dá 1%, o que Allan Kardec disse não dá mais 1%. André Luiz já veio nos falar de cidades no mundo espiritual, de famílias no mundo espiritual, de departamentos reencarnatórios no mundo espiritual, de educandários para crianças que desencarnam em tenra idade para continuarem o seu avanço do outro lado. Já causou um celeuma. É contestado até hoje. Briga-se por nada, corre-se para não chegar a lugar algum. Então o Espiritismo tem, sim, um material avantajado para nós. Tem, sim, um conteúdo maravilhoso. Lembrando que o Espiritismo ele pode nos enriquecer sobremaneira o nosso intelecto, por meio de livros, palestras, seminários, e agora estamos na era das lives, em que quase todos os centros têm um departamento tecnológico, então tem um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, divulga mensagem por meio das mídias que tem acesso. E também temos hoje outras oportunidades de aprender o Espiritismo, conversando, trocando ideias, mandando mensagens, recebendo as respostas. Isso é no bojo intelectual. Mas não podemos esquecer também que tanto Jesus como o Espiritismo, com Allan Kardec na sua fundação, eles priorizam muito o aspecto do nosso comportamento enquanto indivíduos. Não adianta eu ser instruído, não adianta eu compreender as 1018 ou 1019 questões do Livro dos Espíritos, não adianta eu conhecer os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu conhecer
os 11 anos e pouco das revistas espíritas e esquecer de procurar no dia a dia ser uma pessoa melhor. Então a base do espiritismo repousa na reencarnação. Reencarnação, de modo muito simplório, é a volta do espírito em sucessivas oportunidades reencarnatórias, em novos corpos. Ora como homem, ora como mulher, ora vindo como rico, ora vindo como pobre, ora num corpo de branco, de negro, ora vindo no Brasil, aqui ou acolá. Isso não importa. Tudo isso é mera necessidade conforme aquela existência. O importante é o facultativo da encarnação. É nós reencarnarmos, lutarmos com a nossa natureza animalesca, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ambição, o nosso materialismo, o nosso ciúmes, cada um com as suas lutas, quem tem o vício do álcool, o vício do tabaco, o vício do sexo, e assim vamos lutando. Não estamos aqui para lutar com os vícios do outro. Eu vou combater o vício da minha esposa, eu vou combater o vício da minha filha, eu vou combater o vício dos meus pais. Não, é um pensamento retrógrado, é um pensamento ultrapassado. A minha luta tem que ser comigo. E aí sim, pelo exemplo, olha, com muita percepção, esse caminho eu acho que não vale a pena. Vamos tentar aqui, vamos tentar ali, mas com muita percepção. Às vezes, na ânsia de ajudar, eu tumultuo o ambiente profissional, o ambiente familiar, o ambiente religioso. Aqui às vezes, a forma de ajudar não é bem compreendida pelo próximo, é bem difícil. Nesta temática sobre o Espiritismo, vem o Espírito de Emmanuel e nos deixa a mensagem intitulada Aplicação Espírita, que é exatamente nessa segunda parte que eu mencionei agora, é a aplicação do Espiritismo no dia a dia. Diz Emmanuel, tudo aquilo que podemos nomear como sendo a grandeza da civilização é conjunto de planos experimentados. Então, o acaso, segundo o Espiritismo, ele não acontece, ele não ocorre, ele não existe. É o destino. Diariamente eu estou escrevendo o meu destino. Diariamente eu estou escrevendo a minha própria história. Então não existe uma pessoa que reencarna e já tem toda a sua existência planejada. Não. A lei da ação e reação, causa e efeito, expiação e provas me colocarão determinadas situações ao longo da minha vida, como expiação, como prova, como colheita, ou mesmo subordinado a uma má utilização do meu direito de escolha. Isso gera uma repercussão. Como também quando eu sublimo no bem, sublimo no amor, sublimo na bondade, isso gera uma repercussão altamente positiva para a minha própria saúde e economia espiritual. Então não existe uma existência fechada. Olha, eu reencarnei, o meu dia já está todo ele fechado, ou um cientista quando reencarna com uma missão, ou um religioso quando reencarna com uma missão, ou um filósofo quando reencarna com uma missão, um político, um comerciante, um empresário, um industrial, um familiar. Nós temos o livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio, em qualquer momento da minha existência, pode mudar a rota que estava traçada. O meu sim e o meu não do hoje repercutirá daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e quando eu estiver no mundo espiritual. Então o livre-arbítrio, ele é maravilhoso, porque ele me dá a oportunidade da escolha. Mas quando não bem dirigido, quando não bem compreendido, e quando não se tem uma real noção do que é uma existência e que por detrás dela eu posso crescer como pessoa, como eu posso adquirir dívidas, isso pode gerar um certo prejuízo frente a nós mesmos. Continua Emmanuel. Educação
ciência, economia e indústria demonstram isso. Diretrizes modernas do ensino nasceram no pensamento de orientadores que alentam a instrução na terra, substancializadas pelos professores que lhe hipotecaram confiança, patrocinam agora a generalização da cultura. Então aqui ele nos dá alguns aspectos importantes, quando ele nos fala, por exemplo, as diretrizes modernas do ensino nasceram pelo exemplo, pela forma oral, pela forma escrita, pela forma virtual. A forma de ensinar ela é de múltiplas maneiras, começando pelos pais, pelas mães, que são os primeiros professores do espírito reencarnante. Depois os avós, os tios, a família, em primeiro lugar. Depois vai para a escola, depois vai tendo convívio com outras crianças, vai tendo contato com outras famílias. E aí já sai a figura do pai e da mãe simplesmente e passa a ter outros professores mais. A vida ela está cheia de professores. Professores para o lado bom, como professores para o lado ruim. Tem os professores que nos incentivam à generosidade, a um trabalho assistencial, a um trabalho solidário, como há professores da vida que nos ensinam a trilharmos por caminhos que nos geram dor e sofrimento. Então todos nós, de uma forma agora bem abrangente no sentido de professor, todos nós somos um professor para alguém. No final da vida invertemos os papéis com os nossos pais passam a ser os nossos filhos, porque precisam do nosso cuidado. Nós, no final da vida, podemos inverter os papéis com os nossos filhos, precisando deles para nos auxiliar. Então essa questão de ensinar e de aprender, ela é fantástica. Para que eu possa aprender algo, eu tenho que estar receptivo. Quando eu já entro com aquela ideia, eu sei, eu conheço, e meu conhecimento já é suficiente, e a forma que eu faço já está bom, é verdade que eu crio automatismo. E aquilo é cômodo para mim. Então é automático determinada função, determinada atividade, determinada situação do meu dia. E há situações que vêm ao meu encontro que facilitarão a minha vida. Mas eu tenho que desconstruir o que eu faço hoje e construir uma nova realidade. Aí também é difícil. E curiosamente, com o depassar do tempo, nós vamos ficando menos receptivos às mudanças. Vemos também jovens que não são receptivos, vemos homens que não são receptivos, mulheres, mas é com uma certa idade, caminhando já para a velhice, que nós já não queremos saber nem de ser professores e nem de ser alunos. Eu faço isso há 30 anos, há 40 anos, está muito bom e vai ficar assim. Alguns aí já convivem com os avós, com os pais, já com uma certa idade, vai entender o que eu estou dizendo. Não, assim funcionou a vida toda, para mim está ótimo. Funcionou a vida toda, mas pode facilitar a nossa vida. Então o que o Espiritismo nos ensina? A termos a mente aberta. Há coisas que o meu intelecto não vai conseguir fazer. Há coisas que eu tenho dificuldades de aprender, como há coisas que eu tenho facilidade. Por isso que nós não podemos dizer assim, mas é tão fácil, a pessoa parece que é burra. Nossa, mas é tão fácil, parece que a pessoa não dá conta. E realmente não dá, não é questão de ser esperto ou não, não é questão de ser burro ou não. É facilidade. Eu vejo os jogadores de futebol dando aqueles dribles, correndo 90 minutos. Às vezes eu corro daqui na esquina e parece que eu corri uma maratona. Às vezes eu pego a bola, não dou conta de fazer uma embaixadinha 5 vezes. E eles, se precisarem, ficam a noite toda driblando, correndo, fazendo embaixadinha, piroleta com a bola. Cada um com a sua facilidade.
Você pega um Einstein na sua época, ele falava de coisas que para mim é muito difícil de entender. Como naturalmente para ele outras coisas também eram difíceis de compreender. Então o aprender e o ensinar tem que ter receptividade, afinidade e a vontade também de interagir. Porque do contrário a pessoa vai falar e eu não vou dar ouvidos, ou eu vou falar e a pessoa não vai dar ouvidos. Então o Espiritismo nos ensina a vermos que tudo está em transformação. E o que funcionava antes pode não estar funcionando hoje. O que era bom, prático, maravilhoso no passado, pode não ser hoje. O que era moderno há um ano atrás, já não é hoje. Tudo vai mudando, vai evoluindo, vai crescendo. Então temos que estar sempre abertos a essa transformação. Continua Emmanuel. Antibióticos eram projetos estanques nas cogitações das autoridades que se dedicam à saúde humana, fabricados pelos cientistas que lhes conferiram o crédito necessário. São hoje o amparo à existência de milhões de pessoas. Eu mesmo, quantas vezes já não recorri a um antibiótico nessa existência? Quantas pessoas que estão ao meu lado, pessoas que eu amo, pessoas que eu quero bem, que não foram tratadas e curadas por meio de um antibiótico? Teve um nascedouro antibiótico, ele já não nasceu pronto. Olha, agora eu vou dar para vocês o antibiótico. Não, foram estudos, noites sem dormir, investigações, acidentes de trabalho, até regular a dose, até chegar a um consenso, até provar que o antibiótico era antibiótico. E hoje em dia vem essas mentes privilegiadas fazendo descobertas em cima de um antibiótico. Eu poderia dar o exemplo também, saindo do antibiótico, mas permanecendo na medicina, anestesia. Então eu vi a beleza de uma cesariana, por exemplo, em que a mulher aplicam-lhe uma anestesia, ela não sente a dor do parto. Conversando com um ginecologista, são 7 camadas que cortam para chegar até a criança. Não é uma camada e já a criança nasce. Então olha a beleza da natureza, anestesia. Eu tirei meus 4 dentes do siso. Um precisou serrar, o outro estava assim, o outro estava com a raiz a colar. Não tinha um que estava fácil para tirar dos meus. Se mesmo com anestesia já era um certo incômodo, depois doía muito. Imagina tirar um dente do siso sem anestesia igual era 100, 200 anos atrás. Então, de onde que veio esses recursos? As pessoas que estudaram e que estudam até hoje para nos trazer novas descobertas. Hoje já é possível, com uma alimentação saudável, tomando sim remédios, chegarmos a 80, 90, 100 anos. E a ciência já fala que no futuro nossos corpos durarão 200 anos, 300 anos. Não é utopia. Na época de Kardec, 50 anos já era um homem velho. Hoje, 50 anos é um homem novo ainda. Já olhamos para uma pessoa de 50 anos e não atribuímos mais ele, você é velho. Não. Olhamos uma mulher de 50 anos, já não atribuímos mais, uma mulher velha. Na idade de Jesus, poucos passavam dos 40, dos 45 anos. Não havia medicina, não havia nada. Tudo muito difícil. Então nós percebemos claramente o avanço que gradativamente vai nos chegando. Então aqui nós vimos o antibiótico, aí eu trouxe o caso da anestesia, o próprio avanço hospitalar, dando uma maior qualidade de vida. Vamos agora continuar com Emmanuel.
aproveitamento de áreas desérticas foi simples ideia na cabeça de estudiosos, preocupados em melhorar as condições do povo, utilizada pelos técnicos que lhe consagraram atenção, aumentou recursos e provisões em benefício da humanidade. No ano passado, nós tivemos a Copa do Mundo no Catar. O Catar era um deserto. Nós vemos a Arábia Saudita, nós vemos Dubai. Dubai é uma cidade criada, evidentemente que tem as suas ruínas, tem a sua parte antiga, mas é uma cidade projetada pela mente do homem. Então eu conversei com uma mulher que o marido dela é piloto de avião. E ele trabalhou muitos anos para a empresa Qatar. Então, eles moram em Portugal. Então, ele fazia aquela rota Lisboa para Qatar, Madrid ou Espanha para Qatar, e assim sucessivamente. E ele dizia que um ano antes da Copa do Mundo, eles já tinham tecnologia para na onde iriam ter o gramado, ter chuva artificial. Veja, nós estamos falando do deserto. Chuva artificial. Olha que maravilha! A inteligência do homem chegando no que há 200, 300 anos atrás era um amontoado de areia. Ou uma vila sem qualquer expressão econômica, ou qualquer expressão de qualquer coisa. Então, o deserto, se houver dinheiro e tecnologia, pode ser revitalizado. Não quer dizer que vai tirar os 50 graus que dá em algumas épocas do ano. Interessante, porque tem essas épocas, tem esses desertos que dão 40, 50 graus de dia e à noite dá negativo. A temperatura. Lógico, isso o homem não vai conseguir mudar. O homem não vai mudar as estações do ano. Mas o homem já pode revitalizar o que até então era considerado inóspito, deserto. É a mente do homem trabalhando. Hoje ali são cidades e mais cidades dando emprego, desenvolvimento, cultura para a sua população. Então, quando há recursos econômicos, boa vontade, inteligência por detrás, aí nós vemos que o homem consegue muitas coisas. Continua Emmanuel. O automóvel, a princípio, reduzia-se a esboços traçados pelas inteligências, interessadas na solução ao problema das distâncias no mundo, executados por obreiros do progresso, que lhes empenharam a própria ação, transfiguraram-se na máquina que atualmente promove a aproximação dos homens em todas as direções. Avaliam-se motores, praticam-se esportes, ensinam-se bailados, testam-se receitas culinárias, experimenta-se a qualidade do sabão aconselhado no programa radiofônico. Aqui, quando ele fala do automóvel, eu penso que todos nós já vimos um filme, uma série, uma novela de época. Então, aqueles carros antigos, tinha que rodar a manivela, aqueles carros sem qualquer conforto, sem qualquer, eu não vou dizer beleza, porque tem pessoas que são apaixonadas por carros antigos, então eu não posso dizer desprovidos de beleza, porque a beleza está nos olhos de cada um. Mas eram muitos diferentes do que nós temos hoje. E naquela altura, ter um carro era só para quem tinha muito dinheiro, não era nem para quem tinha dinheiro, era para quem tinha muito dinheiro. Então era 1, 2, 3 carros por cidade, 4 carros por cidade. Era uma coisa limitada, era uma coisa bem assim escassa e para um grupo muito específico de pessoas. Hoje, o carro é um mal necessário. Carro, moto, bicicleta,
esses meios de transporte que facilitam. Quando eu fui fazer palestra em Amsterdã, na Holanda, eu fiquei encantado. Lá podia estar sol, chuva, quente, frio, verão, inverno, não importa a época do ano, não importa o clima lá fora, aquela montoeira de bicicletas. Vão trabalhar de bicicletas, vão almoçar de bicicletas, aquele monte de bicicletas. Interessante, já preocupados também com o meio ambiente, e cidade muito grande, muito carro, muita gente. Então me chamou a atenção esse cuidado. Hoje nós poderíamos, além do automóvel, dar o exemplo do celular. Hoje com o celular pagamos contas, não temos mais que ir para uma fila de banco. Hoje com o celular nós conseguimos ver as pessoas, ouvir as pessoas, entrar em contato com uma emergência. Hoje pelo celular nós conseguimos ter acesso às nossas redes sociais. Hoje, com o nosso celular, nós temos acesso ao mundo por meio da internet. Então, o celular é muito bom, como o carro é muito bom. Agora, ambos podem nos desviar do caminho. Um automóvel desgovernado, um automóvel acima da velocidade recomendada, pode matar uma pessoa, quando não o próprio motorista. O celular, quando não usado corretamente, pode fomentar brigas, discussões, separações. Quando não, pega parte do nosso tempo que poderíamos estar lendo, meditando, visitando um familiar, estando num templo de oração. Ah, o problema é o carro? Ah, o problema é o celular? Ah, o problema é o YouTube? Não, o problema é o uso que cada um de nós dá. Não é porque eu não sei usar que não presta. Pelo contrário, eu tenho que aprender a usar para usá-lo com sabedoria. É igual o dinheiro. Ah, o dinheiro é o problema? Não, o problema é o apego. Com o dinheiro pode-se construir hospitais, dar dignidade às pessoas, dar trabalho, fomentar a economia, a cultura, o lazer, os gostos. O dinheiro nunca foi o problema. O problema é o apego que nós temos a ele. Futebol é o problema? Não, o problema são as torcidas organizadas, que se juntam em bandos e às vezes perde temporariamente a razão, briga, mata e invade e quebra patrimônio público. Manifestação é o problema? Não, desde que seja pacífica. A partir do momento que ela começa a ter agressividade com o policial, passa a ter conflito com isso, passa a ter conflito com aquilo, já perdeu a sua finalidade. Porque pela briga, pela destruição, não chegaremos a lugar algum. Então, eu não posso censurar as coisas, eu tenho que saber usá-las a meu favor e crescer com elas. E continua dizendo Emmanuel, a doutrina espírita é código de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, objetivando a restauração do Evangelho, cuja vivência no campo das atividades terrestres o próprio Cristo demonstrou claramente possível. Então Jesus, nos ensinando pelo exemplo, e não apenas pela retórica, pela palavra, pela parábola, pelo sermão, Jesus ensinava muito mais pelo seu gesto corporal, pelo seu olhar, pelo seu posicionamento, pela sua expressão fisionômica, do que propriamente pelas palavras. Então, o que nós podemos traduzir de hoje? É tentarmos trazer esse Jesus para a nossa vida por meio do Espiritismo. É trazermos esta mensagem por meio de uma visão clara e objetiva de que a vida é composta por dificuldades, por lutas, por contas, por encontros, por desencontros, que o meu tempo é diferente do tempo de Deus, que às vezes o que eu quero muito naquele momento eu não vou obter, que não é oportuno, não é possível. Às vezes eu não gosto de ouvir um não, mas aquele não é necessário. Às vezes eu não gosto de ter que
experimentar determinada situação, mas é necessário. Então o Espiritismo nos mostra as necessidades que a nossa existência vai nos mostrando. E ele encerra dizendo: cabe assim a nós, os discípulos e seguidores da nova revelação, o dever de não interromper-lhe a marcha no enlevo improdutivo diante dos fenômenos e nem paralisar-lhe a força edificante nas conjecturas estéreis, reconhecendo que compete a nós todos a obrigação de incorporá-la à nossa própria vida, de modo a provar que o Espiritismo é a religião natural da verdade e do bem, que renova e funciona. O Espiritismo só funcionará na minha vida se eu permitir. A mensagem é linda, a mensagem é maravilhosa, mas se eu não trazer para a aplicação diária, vai ficar na superficialidade do conhecimento. Muita inteligência, muito conhecimento, mas cadê a prática? Cadê o trabalho? Cadê o esforço? Cadê a dedicação? Não adianta simplesmente ir na casa espírita, não adianta fazer parte do grupo de estudo, não adianta dar comida uma vez por semana, uma vez por mês, não adianta distribuir cestas básicas, se em casa, no trabalho, no trânsito, com qualquer pessoa que eu estiver me relacionando, eu não procurar também entender o lado do próximo e procurar automaticamente ser uma pessoa melhor. Então o Espiritismo, ele vai mudar a vida de qualquer pessoa a partir do momento que as pessoas aceitarem e não ficarem lutando com a razão, lutando com a verdade, lutando com a teimosia. Não, eu a vida toda fiz assim, vou continuar fazendo assim. Não, eu aprendi assim, eu vou continuar assim. Não é o caminho ideal, não é o caminho correto e não devemos manter este tipo de pensamento. Muito pelo contrário, se nós podemos mudar, se nós podemos aprender, se nós podemos transformar, é um dever perante a nossa própria consciência. Que Jesus nos ampare e nos ilumine sempre. Então vamos encerrando o capítulo 12 do livro Opinião Espírita. Agradeço muito a Emmanuel pela mensagem de hoje, a TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando, lembrando que o nosso projeto vai ao ar toda terça e toda quinta às 8 da manhã. Eu te espero num próximo vídeo. Votos de muita paz.